E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Gabriel Ribeiro, otimista. E o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, porque eu fui chamado para um dos meus inscritos, né? Fui chamado por um deles para eu fazer um vídeo resposta a um canal chamado Entidade do Fim. E eu respondi a ele que eu ia colocar essa ideia na minha lista, né? Porque eu tenho aqui uma listinha de ideias para os meus próximos vídeos. Bom, pra quem não sabe, esse canal Entidade do Fim, ele é um canal com um pouco mais de 1000 inscritos. E como eu falei, eu não vi muitos vídeos dele, eu só vi 4. Mas pelo que eu vi, a maioria dos vídeos que ele faz são vídeos mais de desabafo e ele dando opiniões das coisas que acontecem no dia a dia dele. E claro também que esse vídeo do cristianismo ele é o mais polêmico de todos, então é o que eu escolhi responder. Só que antes de começar, eu queria só dizer que eu fiquei muito surpreso, porque no vídeo dele, como tela de fundo, ele colocou a imagem de São Tomás de Aquino, o doutor Angélico. E eu fiquei realmente surpreso, porque a gigante maioria desses ateus militantes nunca nem ouviram falar de São Tomás. E esse ao menos já ouviu falar. Só que óbvio que ele nunca leu nada dele, né? Até porque no momento que você lê São Tomás e realmente entende as 5 vias, você deixa de ser ateu. Mas bem, considerando isso, vamos de fato começar a análise do vídeo. Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar a respeito de uma religião emburrecedora, o cristianismo. Apesar de que existem outras também, muito semelhantes ao cristianismo. E bom, logo aqui você já consegue perceber um erro que ele comete, né? Não deu nem 1 minuto de vídeo e você já consegue notar um erro grave quando ele afirma que o cristianismo ele é uma religião que se assemelha a muitas outras e que tal como ocorre em todas essas outras religiões, o cristianismo também seria uma religião emborrecedora. Mas eu afirmo o completo oposto ao defender que o cristianismo não só é diferente de todas as outras religiões, como ele é muito diferente. E ele é, de longe, a religião mais complexa que existe. Como é que eu posso provar esse meu argumento? Bom, primeiramente, a gente precisa saber que Deus existe. Afinal, essa é a base de todo o culto sagrado. E isso a gente pode descobrir racionalmente, estudando e descobrindo as 5 vias de São Tomás de Aquino, no qual você tem a imagem aí na sua tela de fundo. Mas quando você for estudar as 5 vias, não veja nesses sitezinhos de internet não, como Brasil Escola, toda a matéria, não. Veja em lugares bons, como, por exemplo, a própria Suma Teológica. Ou em canais do YouTube, como Lucas Queiroz, Carlos Nogué e o Padre François. Esses caras sim vão te ensinar sobre as 5 vias. Bom, sabendo que Deus existe, a gente precisa saber que é impossível haver mais de um Deus. Inclusive, eu já fiz um short aqui no YouTube provando isso. E por que eu estou afirmando essas coisas? Porque a maioria dos cultos sagrados na história, a gigante maioria deles foram cultos politeístas. A maioria das religiões que houveram e existem no mundo são religiões politeístas, que acreditam em mais de um Deus. E isso é filosoficamente impossível. Logo, eu afirmo que a maioria das religiões do mundo são completamente falsas e podem ser descartadas. Na verdade, uma coisa que é importante eu afirmar aqui, esse papozinho que eu vejo hoje em dia de que todas as religiões podem estar corretas é uma coisa completamente furada. Isso é coisa de relativista, porque como eu já também mostrei aqui num vídeo meu, a verdade não é relativa, ela é absoluta. O relativismo ele é completamente falho filosoficamente. A verdade é uma só, logo, ou só uma religião está correta, ou todas estão falsas. E eu vou tentar mostrar aqui para você o porquê que o cristianismo é a única que está correta. E bom, sabendo que Deus existe e que ele só pode ser um só, isso já é uma coisa que é a base do cristianismo. Afinal, o cristianismo ele é uma religião que afirma que Deus existe, afinal, ele é uma religião, e ele é uma religião monoteísta, que sempre foi minoria no mundo, como, por exemplo, o judaísmo e o islamismo. Ou seja, entre judaísmo, islamismo e cristianismo, que são as religiões abraâmicas e as maiores monoteístas do mundo, qual delas poderia estar correta? E bom, eu faço aqui um argumento filosófico e racional. Até porque, se você for ver, nenhuma religião
dentre essas três que eu falei, é tão complexa quanto o cristianismo. O cristianismo ele é uma religião que afirma que Deus é uno e trino ao mesmo tempo. Porque como nós cristãos afirmamos, Deus ele é um só, mas ele é dividido em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são pessoas diferentes, mas os três são Deus. Isso é uma coisa que está tão além da mente humana que era impossível alguém ter tirado isso do nada. Isso teria que ter sido revelado para nós. Além do mais, o cristianismo ele é a única religião do mundo, e aqui eu incluo as politeístas e as monoteístas, que é a única do mundo que afirma que Deus, todo-poderoso, infinitamente superior a todas as outras criaturas, se encarna como homem e morre e sofre por nós. É a única religião que isso acontece. Você já imaginou qualquer outra religião afirmar que Deus, que está muito acima de todas as outras coisas, se encarna como um mero mortal e é morto por outros mortais? Cara, isso é uma coisa absurda de se pensar em qualquer outra religião. Mas no cristianismo é a única religião que isso acontece e que nós afirmamos e acreditamos nisso. Além do mais, Mário Ferreira dos Santos, um dos maiores filósofos de todos os tempos, afirma que o cristianismo não é uma religião cultural, porque ele não depende de uma cultura determinada. Não é uma religião racial, porque ele não depende de qualquer raça. Não é uma religião de casta, de estamento, de classe, porque ele não depende de nenhum deles. O cristianismo, ele é a religião do homem. Então não adianta dizer que o cristianismo ele é semelhante ou igual às outras religiões. Isso é uma coisa que não se sustenta, está muito longe da realidade. Mas vamos falar aqui do cristianismo porque é a religião predominante no nosso país. Bom, eu só queria fazer um adendo aqui, porque ele disse que o cristianismo ele é a maioria no nosso país. E sim, isso de fato é verdade. Porém, nós temos que considerar aqui que o cristianismo que eu estou defendendo, ele é o cristianismo verdadeiro e único, que é o cristianismo da religião católica apostólica romana, que é o cristianismo original, que veio antes de todos os outros, e todos os outros supostos cristianismos que surgiram na história foram heresias criadas por Lutero, Calvino, etc. Então o que eu vou defender aqui, vou deixar bem claro que é o catolicismo, porque eu acho que a maioria dos ateus que existem, pelo menos no Brasil, só se tornaram ateus por causa de traumas, especialmente em igrejas evangélicas. Foram pessoas, né, que tiveram uma criação muito ruim de seus familiares em igrejas evangélicas e graças a isso começaram a odiar o cristianismo e se tornaram ateus militantes. Então, se você for um desses casos, entidade do fim, saiba que eu não estou aqui defendendo o protestantismo, mas o catolicismo. Mas eu só queria deixar isso aqui bem claro. Infelizmente, a maior parte da população é cristã. Ah, mas entidade, você tem preconceito contra o cristão? Não, contra o indivíduo em si, não. Agora, contra a doutrina cristã, aí sim. Por quê? Porque é uma doutrina emburrecedora e é também uma doutrina castrativa, uma doutrina que ensina as pessoas a serem fracas. Isso não é uma coisa que eu não recomendo ninguém a ser cristão, contanto que seja uma pessoa, né, a exceção, a pessoa que seja inteligente e ela escolhe ser cristão aí, porque acha que aquilo vai trazer uma paz emocional e psicológica para a vida dela. E aqui tem uma coisa interessante, porque ele diz que o cristianismo é uma religião castrativa e que deixa as pessoas mais fracas. E bom, não sei se vocês perceberam, mas ele claramente está tirando isso de Nietzsche. Nietzsche foi o principal pensador que divulgou a ideia, a teoria, a tese de que o cristianismo deixa as pessoas mais fracas. Mas não era só o cristianismo. Para ele, qualquer moral deixa você mais fraco. E ele era radicalmente contra a moral e contra também a compaixão. Ele dizia que você ter dó de alguém, que você ter pena de alguém é ruim, porque você não está deixando a pessoa se fortalecer. Graças a isso, ele era contra a caridade. Mas aqui está um erro crasso de Nietzsche e da entidade do fim, porque, muito pelo contrário, a moral não nos deixa mais fraco, ela deixa mais forte, porque a moral, ela vem do amor. Você amar a si mesmo e também o seu próximo no mesmo nível, e amar Deus acima de todas as outras coisas. Isso é a lei de Cristo e é o que resume toda a lei e os profetas. Também é a base de todo o cristianismo isso. Mas eu não vou citar aqui um pensador cristão, mas um
pensador que veio até antes de Cristo e que refuta essa ideia, que foi Lao Tse, no qual ele afirmou que ser amado profundamente por alguém nos dá força e amar alguém profundamente nos dá coragem. Isso é uma coisa que já refuta por si só a ideia de Nietzsche e do Entidade do Fim, porque você se sentir amado por Deus é uma coisa que dá uma força e uma coragem avassaladora. Tanto que todos os santos mártires, mesmo tendo de suportar um sofrimento absurdo, eles se manteram mentalmente sãos, porque eles sabiam que Deus os amava profundamente e eles amavam Deus acima de todas as outras coisas. Agora, em contraste, olhe para Nietzsche, um homem que não acreditava no amor de Deus, que não amava Deus, e olha como ele ficou no final de sua vida, louco, mentalmente desequilibrado. E não aquela pessoa que segue o cristianismo porque eu tenho amor a Deus. Já tá mentindo, porque se não existisse a historinha do inferno, a historinha de bicho papão que vai te pegar se você for malzinho, ninguém seria cristão. O número de cristão não seria esse se a igreja não viesse te ameaçando com o inferno, com o diabo. Bem, aqui ele demonstra um erro de alguém que não conhece nem filosofia e nem teologia, até porque a filosofia comprova a teologia. Se a Bíblia Sagrada diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as outras coisas, é porque isso tem um motivo concreto e a filosofia nos mostra isso. Deus, ele é o início de tudo, o bem supremo e eterno, a nossa beatitude, a nossa felicidade, e a felicidade é a coisa que o homem mais deseja. Portanto, nós somos cristãos não porque nós temos medo de ir para o inferno. Na verdade, nós temos sim que ter medo de ir para o inferno, mas esse não é para ser o principal motivo de alguém ser cristão. Nós temos que ser cristãos porque nós amamos Deus acima de todas as outras coisas, porque Ele é a nossa felicidade e a nossa beatitude. Além disso, Jesus Cristo morreu por nós sem nós merecermos, e isso é digno do mais alto e elevado amor. Além disso tudo, ele está cometendo um erro básico, que é ele achar que as pessoas amam Deus na mesma intensidade, o que é claramente falso. São Tomás de Aquino diz que quanto maior o amor a Deus que você tem aqui na Terra, maior será a sua felicidade no céu. E também Santa Teresa d'Ávila, ela nos mostrou uma hierarquia na santidade, que seria as 7 moradas da alma, que quanto mais elevado você está nas moradas da alma, mais você tem aproximação com Deus. E, portanto, maior é a sua santidade. Além do mais, todos os cristãos só fossem cristãos por terem medo de ir para o inferno, não iriam existir tantos santos mártires na história. Você acha que São Paulo de Tarso, um homem que era rico, famoso, tinha honra, tinha tudo, iria se abdicar de todos os seus bens materiais só por ter medo de ir para o inferno? Não, ele fez isso, ele virou um mártir porque ele amava Deus, porque ele conheceu Jesus profundamente. Lembre-se, cara, o amor, ele move muito mais as pessoas do que o medo. E sim, isso é uma realidade até mesmo entre os animais. Quando você vê um animal grande, sei lá, um urso, ele vai caçar um alce. E aí tem uma alce fêmea, mãe, e o seu filhote. O alce, mesmo ele sabendo que ele é muito mais fraco do que o urso, ele é capaz de enfrentá-lo porque ele quer proteger o seu filhote, ele tem amor pelo seu filhote, então ele está disposto até mesmo a morrer para dar a vida pelo filho. Isso é uma coisa que mais ocorre no mundo animal e inclusive ocorre entre mesmo nós seres humanos. Então sim, o amor ele move muito mais do que o medo. Então esses santos que existiram na história, todos eles só foram santos não porque eles tinham medo de ir para o inferno. Você acha que alguém é capaz de virar santo porque tem medo de ir para o inferno? É claro que não. Só vira santo quem ama profundamente a Deus acima de todas as outras coisas. Inclusive, se fosse verdade essa história de que tem medo de ir para o inferno e aí só por isso fosse cristão, se você for ver a vida de Santa Rita de Cássia, que eu fiz um vídeo esses dias sobre ela, ela pede para Jesus, para ela sentir a dor que Jesus sentiu na cruz. Você acha que ela ia ter feito isso porque ela tem medo de ir para o inferno? Não, é porque ela ama nosso Senhor Jesus Cristo acima de todas as outras coisas, acima mais do que a vida dela, acima até mesmo do que o prazer. Ela é capaz de sentir uma dor horrível só para ela conseguir se assemelhar a Jesus. Aí voltando aqui à questão do cristianismo ser uma religião emburrecedora, pensem comigo, o cristianismo ele é uma religião baseada no medo, né? Foi o exemplo que eu acabei de dar, se não fosse o medo não ia ter tanto cristão assim. E também,
né? Quem já foi crente, quem já frequentou a igreja ou frequenta ainda, sabe que os pastores costumam dizer coisa do tipo, ah não, você não pode duvidar de Deus, você tem que ter fé, você não pode duvidar daquilo que o pastor está dizendo. Parece absurdo, mas é real, né? Que eles dizem. Você não pode duvidar do que o pastor está dizendo, porque isso aí é o diabo plantando dúvida na sua mente, é o diabo soprando no seu ouvido. E aí a pessoa dominada pelo medo, ah não, mas é o diabo, eu estou sofrendo influência do diabo, se eu me deixar cair na tentação de pensar, de duvidar, de questionar, eu vou pro inferno. E aí a pessoa começa a cada vez mais evitar esses pensamentos de dúvida, de questionamento. Então aqui ele acaba sendo fato que ocorre em muitas igrejas evangélicas, que é que os fiéis não podem nem questionar o pastor, porque seria um ato satânico. E bom, como eu já falei aqui, eu não estou defendendo o protestantismo, eu estou defendendo o catolicismo. E em nenhum lugar do catecismo da Igreja Católica é dito que você questionar um padre é um ato satânico. Muito pelo contrário, a Igreja Católica incentiva que nós questionemos a própria fé, porque isso faz a gente conhecê-la mais profundamente. É justamente o contrário do que ocorre nessas igrejas evangélicas que você está falando. Por quê? Se você for ver a Suma Teológica, São Tomás de Aquino, ele passa o livro inteiro questionando a própria fé. O livro ele é dividido em questões, e em todas as questões que ele faz, ele está questionando a própria fé. Na questão número 1, ele pergunta se é necessário alguma outra ciência além da filosofia. Se ele dizer que não, ele está negando a própria fé, porque ele está negando que seria necessário existir a teologia, que é a doutrina sagrada. Mas é claro que ele não vai defender que é necessário existir a teologia além da filosofia, afirmando que é necessário isso porque a igreja diz que é assim. Não, isso ia ser um argumento de fé. Ele usa um argumento racional. Ele prova racionalmente, filosoficamente, que é necessário existir uma ciência além da filosofia, que é a teologia. E ele faz isso com todas as outras questões. Ele passa o livro inteiro questionando a própria fé. E todos os doutores da igreja fizeram isso. Cara, leia sobre os concílios que existiram na história da igreja. Existiram vários concílios e todos eles foram para definir algo da própria fé. Por exemplo, existiram concílios para discutir o fato de Jesus ser ou não Deus. Existiu o concílio para definir a doutrina da Santíssima Trindade. Existiu o concílio para definir o fato de se a veneração dos santos seria uma idolatria ou não. Existiram concílios para todas as dogmas que existem hoje. Então, em todos os concílios, os padres, bispos, etc., questionaram a própria fé deles, mas eles acabaram definindo os dogmas por conta de muito estudo. Enfim, em todos esses concílios, inclusive, que existiram na história da Igreja Católica, foram necessários reunir vários intelectuais de várias áreas diferentes. Em todo concílio que ocorre na história da igreja, é necessário reunir filósofo, linguista, teólogo, historiador, arqueólogo. Cara, é necessário reunir uma penca, um grupo inteiro de eruditos, de intelectuais para definir um artigo só da fé, para definir um dogma. Então, é aquilo que já foi dito por muitos teólogos. Você pode sim questionar um dogma, mas se você questioná-lo de forma correta, você vai ver que ele está certo. Por exemplo, eu posso questionar agora mesmo se a Virgem Maria foi de fato imaculada ou não. Eu posso questionar isso. Inclusive, eu já fiz isso. Mas no meu estudo, que eu fiquei bastante tempo estudando esse assunto, no final eu cheguei à conclusão de que sim, faz muito mais sentido ela ter sido imaculada do que ela não ter sido. Então eu questionei o dogma, só que no final eu vi que faz muito mais sentido ele estar correto do que ele não está. Então eu acabei voltando à minha fé. Então, todos os dogmas, se você for estudá-los de forma correta, você vai ver que todos eles estão corretos. E bem, gente, basicamente o vídeo foi isso. Eu vou encerrar por aqui porque ele passa o restante do vídeo repetindo as mesmas coisas. Ele passa o vídeo falando de experiência da vida dele, conversando com cristãos
de que você não pode nem questionar a fé deles, senão eles já partem para a violência, para a agressão, mas eu só afirmo aqui que o cristão que ele agride o outro porque o outro não crê como ele crê, ele é o mau cristão. Então não é para você generalizar, não é uma regra geral isso. Quem faz isso são maus cristãos. Não veja esses exemplos. Como eu falei, veja a biografia dos santos. Eles sim são verdadeiros cristãos, eles sim seguiram fielmente Jesus. E entidade do fim, agora a mensagem é para você. Eu não sei o porquê que você odeia o cristianismo, mas eu tenho certeza que você não odeia ele por causa de estudo. Tenho certeza que você só odeia ele por causa de algum trauma que você teve, tal, pode ser algum trauma familiar, não sei, mas saiba que Jesus te ama acima de todas as outras coisas, mesmo que você odeie ele, tá? É isso. E não acredite nessas falsas heresias. Valeu.